E hoje nós vamos refletir sobre uma parábola muito interessante. Como todas as parábolas que articulam o Velho e o Novo Testamento, que articulam a primeira e a segunda revelação, alinhavando-a com a terceira, a primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, Jesus. Não é uma revelação de palavras, é um homem, vida, revelação. Jesus foi. E a terceira revelação, o Espiritismo. Com Allan Kardec, no século XIX, conforme havia sido prometido. Obrigado. Conforme havia sido prometido. Porque entre a implementação do Espiritismo na Terra, entre a mensagem chegar à Terra e os 200 anos que seriam necessários para que a semente do Evangelho redivivo fosse plantada, havia uma transição a se fazer. 1857, 1957, 1957, 2057, com destaque para os últimos 43 anos, quando então estaria implementada a modificação e as transformações pelas quais a Terra iria passar estariam no auge das suas contradições. Dialeticamente, não estou falando de marxismo não, mas quando nós chegássemos ao ápice dos problemas, nós estaremos próximos do começo da solução. Quando a noite estiver mais escura, nós estaremos próximos da manhã. E como gradativamente a gente começa a entender, e muitos de nós começamos a procurar não endurecer o coração para entender o Espiritismo, devemos estar preparados também para que essas contradições que alcançam o planeta cheguem ao máximo das suas manifestações. É por isso que quase sempre nas reuniões mediúnicas a gente diz: nossa, a anomia social está grande, as famílias desorganizadas, violência internacional, os espíritos, preparem-se, vai piorar. Porque é necessário que o mal construa o edifício alto para que ele desmorone. É necessário que as pessoas se desgostem do mal. É por isso que na mensagem do Paulo de Tarso, lá no Livro dos Espíritos, no livro 4, ele diz que por que a gente tem sofrimento? Para a gente se desgostar da fealdade da gente. A gente está feio. Então a gente sofre para a gente perceber que está feio. Você saiu de casa todo amarrotado, aí sua mãe falava, você ia para a escola, você nem ligava. Chegou na escola, você recebeu aquela zoação. Todo mundo riu de você. Você volta para casa, se arruma e volta. Agora, mãe tinha razão. Tá feia essa roupa, tá amarrotada, vou me arrumar direitinho, né? O sofrimento é isso. Não é sadismo, é uma certa dose necessária a que a gente volte à gravitação necessária. E essa parábola fala disso. Vejam que edição bonita, né? De O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa imagem de Jesus orando. E aqui nós temos o excerto de Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei, que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou os seus servidores para chamar às núpcias aqueles que a ela foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Pensem bem, é uma festa judaica, ela dura 7 dias. A gente já imagina o preço do buffet, né? Uma festa... Porque uma festa que dura 4 horas, a gente já paga um absurdo. 7 dias é uma grande festa. Ele mandou engordar os bois, né? Ele matou esses bois, ele serviu carne, ele está preparando ânforas de vinho, a melhor comida que ele podia servir. Então ele manda chamar, dentre os seus, aqueles que estão nas cidades que são sob seus domínios, mas esses homens se recusam. Na continuidade da parábola, nós temos que, inicialmente, uns foram para o seu campo. Cada um foi cuidar do seu negócio e não deram atenção. Quando os servos retornaram, então eles foram vilipendiados e mortos. Então o Senhor se enfureceu. E se enfurecendo, ele mandou os seus exércitos para destruírem e fazerem perecer todos aqueles que estavam na cidade. Então enviou os seus servos a todos os caminhos e estradas, e eles ficaram nas encruzilhadas chamando aqueles que se encontravam para que comparecessem à festa. Olha que coisa interessante.
Se você está aqui no meio da estrada e o rei te convoca para a festa, você não tem tempo de ir em casa trocar de roupa, né? É o rei, é o Senhor. Então todos foram para a festa que já estava preparada, aqueles que não haviam sido convidados em princípio, porque aqueles que tinham sido convidados não haviam sido dignos. Então o Senhor entrou na festa. E tendo entrado na festa, notou que um dos convivas, um dos convidados, estava sem a roupa nupcial. Então perguntou a ele: meu amigo, por que não portas a roupa nupcial? O traje, o vestíbulo, a túnica nupcial. E o homem ficou calado. Então ele ordenou aos seus servos, aos seus soldados: atai-lhe os pés e as mãos, para jogá-lo nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Existem duas formas de dialogarmos com a interpretação dessa parábola. A primeira delas está aqui apresentada no capítulo 18 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, melhor dizendo. Nessa interpretação, nós temos que o primeiro povo, dentre os povos que vieram de Capela para cá, daquele orbe que girava lá na constelação do Cocheiro, em torno da estrela chamada Capela, e que passava por uma transição semelhante à transição que a Terra está passando agora. Uma série de espíritos haviam adquirido intelectualidade, mas não haviam adquirido amor no coração. Porque é importante sentir. Sem o sentimento, a intelectualidade nos leva à destruição. Então, esses espíritos foram tirados daquele planeta e reencarnaram num outro planeta de grau inferior. Qual planeta era esse? O planeta Terra. Muitos de nós somos dessa leva. Reencarnamos aqui e, em contato com a atmosfera primitiva de então do planeta, tivemos que submeter a nossa intelectualidade avançada a todas as limitações que o planeta oferecia. Trouxemos lições aos nossos irmãos mais jovens que aqui estavam, que eram ainda muito próximos da animalidade, dos primeiros passos do estágio hominal. Uma sociedade ainda desorganizada, os primeiros passos da vida urbana. Ao reencarnarmos, trouxemos as luzes do que sabíamos desse mundo mais desenvolvido intelectualmente, mas sofremos. E, como nos diz Jesus, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ao orientar Ismael, o sofrimento é um pão. É por isso que durante o tempo que se atravessa o deserto, você recebe um maná, simbolicamente o pão do sofrimento, que ele te faz reflexionar, ele produz contristação no seu coração e faz a sua alma avançar. Então, o povo que recebeu isso inicialmente foi o povo judeu, foi a matriz judaica, que dentre todos aqueles povos descritos em A Caminho da Luz, os egípcios, não são todos semitas, mas o Emmanuel separa, os árias, os chineses que já estavam aqui na Terra, antes da vinda dos capelinos entre eles, os africanos, os judeus eram os mais endividados. Então, quando você tem um povo muito endividado, você tem um filho seu que precisa muito de cuidado e educação, você coloca ele numa escola melhor. O filho não está aprendendo, você vai colocar ele você vai chamar Super Nani para sua casa. Você vai colocar na psicopedagoga, né? Então, você muda a escola, você coloca ele numa escola mais apertada, em que ele vai aprender, ele vai caminhar mais rápido. Então, esses filhos receberam o cuidado da mensagem do monoteísmo. Não o monoteísmo dos seguidores de Atom, lá nos círculos de Mênfis, de Tebas, dos egípcios, mas o monoteísmo que viria para o coração das massas populares, que aprenderiam sobre a unicidade de Deus. Mas esses homens receberam os mensageiros do Senhor que convidava para a festa, porque essa metáfora recorre. É sempre uma festa. Quando você vê na Torá a imagem do casamento, esse casamento é o nosso casamento, a nossa reunião com Deus. Quando você vê na Torá a imagem da virgindade, não tem nada a ver com sexualidade.
Virgindade é fidelidade de coração. É o coração puro e fiel. Por isso a metáfora da fidelidade conjugal atravessa os textos sagrados da Torá. Porque para os judeus antigos, eu acredito que seja assim para nós até hoje, não existe relação mais íntima do que a relação de casamento. Você não tem uma relação íntima assim com seu pai e sua mãe. Quando o casamento é verdadeiro, você tem plena confiança e plena transmissão de energias de confiança, de paz, de troca, né? E ao mesmo tempo de burilamento, porque um está burilando o outro, né? Então você tem intimidade. Essa relação de fidelidade e intimidade é utilizada na metáfora dos profetas da Torá, daqueles médiuns, para simbolizar a união com Deus. Quando essa união é feita, o Senhor que quer nos encontrar, que nos busca, você pega o nome do livro Levítico e chamou Deus. Ele que nos busca, né, por meio dos seus servos para a grande festa da nossa reunião com Ele. É por isso que geralmente quando o número 12 aparece, ele indica reunião, quando o número 10 aparece, ele indica separação. 12 apóstolos de Jesus, 12 olheiros no Sinai para a terra de Canaã. 10 virgens da parábola, elas não conseguiram se encontrar com o noivo. Elas não estavam preparadas. O casamento então não ocorreu. Quando Jesus dialoga com a mulher, às portas da cidade de Siquém ou Sicar, está no Evangelho de João, ele vai se referir aos povos que o Nabucodonosor colocou lá na Samaria, aos maridos. Por quê? Eles eram politeístas, representava espiritualmente uma regressão. Um povo que tinha recebido uma mensagem monoteísta estava servindo aos deuses de pedra. E o Deus de Israel é classificado na Torá como o Deus vivo, em oposição aos deuses mortos, aos deuses de pedra, que representavam certamente espíritos, tão humanos quanto aqueles que os veneravam, mas não a divindade única do universo, que não pode ser venerada nem no Monte Sião, essa é a conversa com a mulher, no poço, e nem lá no Monte Gerazim, nem quando os 12 povos estavam juntos, né, separaram-se 10 em Samaria e 2 Benjamim e Judá. Quando você une, você tem 12. Então essa metáfora recorre. Quando você tem essa união, você tem esse matrimônio, essa aliança, o Senhor faz uma festa. Como é que Jesus começa a missão dele na terra? Nas bodas de Caná. Como é que o pai recebe o filho pródigo? Com uma festa. Ele mata os seus bois, ele faz uma festa. O Senhor anseia por se reunir conosco. Então o que acontece, né? Para você fazer essa união, você tem que estar vestido, você tem que tecer a roupa da festa. Se você não estiver com a roupa da festa, você não pode participar da festa. É uma festa sabática. É um momento de gozo, de descanso. O descanso sempre vem após o trabalho, não é assim? Se a gente trabalha e é digno do galardão, mesmo que a gente seja trabalhador da última hora, a gente vai partilhar da felicidade do Senhor. Essa é a representação simbólica. É lógico que não é uma festa. É lógico que não vai ter que pagar buffet, né? É algo mais profundo, é algo mais metafórico. Ocorre dentro de cada um de nós. Mas tem a ver também, quer dizer, você pode ler isso coletivamente, o planeta, os povos do planeta, ou você pode ler para você, para mim. A gente está tecendo uma roupa. Quer um exemplo disso? Hoje a gente veste uma roupa. Todo mundo que está aqui encarnado, tem gente que já tirou ela mais densa, veste essa roupa chamada corpo carnal. Quando você vai tomar banho, você fica pelado e entra na água quente, nesse friozinho gostoso, nada melhor que um banho quente, né? Aí você nota, eu estou mais próximo do que vai acontecer quando eu deixar a terra, que eu vou deixar inclusive essa roupa que eu estou lavando agora no banho. Nada do que eu percebo é permanente. Tudo quanto nós olhamos é impermanente. Você já pensou que você tem um filho, que
você pode desencarnar e o filho ficar? Já pensou que você diz assim, minha esposa, mas quando você desencarnar, a condição mudou? Mudou assim, se ela te ama, vocês se reencontram, vocês se buscam, mas você não pode mais ser aquela relação de posse, que você não estará mais na Terra encarnado, assumindo aquela personalidade. No começo do livro Renúncia, o Emmanuel fala de uma forma muito interessante, o prefácio. São memórias muito antigas do Padre Damiano. Ora, o Padre Damiano era o Emmanuel. Só que ele fala, o Padre Damiano, o senador Públio Lentulus, a minha personalidade passada, que nós somos legião dentro de nós, dos eus que nós já fomos, compuseram o nosso ser imortal, que é um ser de agregação, não de coisas físicas, não de coisas palpáveis, mas de coisas que não perecerão. Tudo quanto pode se apalpar, tudo que é personalidade, é por isso que o budismo fala disso. E alguns budistas interpretam ao pé da letra. Não é que a personalidade não permaneça, é que as personalidades ilusórias se dissolvem. Elas são agregados ilusórios. Como tudo quanto se observa é impermanente, até mesmo o perispírito. O perispírito é uma roupa também. Ele também é uma veste. O espírito não tem forma. Mas a personalidade se dignifica progressivamente, se libertando dos falsos eus e se purificando do egoísmo, da vaidade, do orgulho, do desejo de posse, que é característica daquilo que os budistas chamam do mundo dos homens famintos, que então procuram realizar os seus desejos, mas para cada desejo que você realiza, aparece mais 10. Então você fica eternamente insatisfeito. A verdadeira felicidade está em renunciar aos desejos, servindo. E é por isso que Jesus veio ensinar a servir. Quando a gente renuncia, a gente toca a felicidade verdadeira. O resto é ilusão. Que a gente, às vezes, demora muito tempo para destruir. Para demolir esse edifício. Sofrendo muito. Se você destrói antes, você não destrói assim de uma hora para outra. É uma tarefa lenta e um pouco difícil. Mas se você começa a solapar isso, você começa a tecer a sua veste. Vamos pegar um exemplo concreto, para não ficar muito abstrato, de uma pessoa que não tinha tecido a sua veste. O primeiro volume da coleção André Luiz, como é que chama? Nosso Lar. André Luiz chegou ao mundo espiritual. Quando ele chega lá, ele vê todo mundo trabalhando, ele já melhorou, não é assim? Imagine o seguinte, eu sou professor de história. Aí eu vou, se passasse por uma guerra aqui, eu vou lá para a França. Chega lá e falo assim, eu tenho formação em história, eu quero ir dar aula na universidade. E a pessoa me diz assim, não, aqui você não tem não. Seu diploma não serve para cá não, a sua roupa não serve para cá, a roupa que você vestia serve para lá, para cá não. Então ele chega lá dizendo, eu sou médico, eu quero ser útil. Você não tem um plantão de 4 horas, umas 3 vezes por semana, né? Para eu começar fazendo devagarzinho alguma coisa. E ele descobre que ele não estava com a roupa nupcial, quando ele chegou à festa. E essa roupa, isso é individualmente, né? Eu estava passando da terra, que se prepara para essa festa, e agora eu estou pegando um caso individual para exemplificar. Então a gente pode pensar coletivamente ou individualmente. O que acontece com o André Luiz? Não está dito na parábola? Atai-lhe os pés e as mãos. Os pés e as mãos do André Luiz não são atados? Ele quer ser médico, ele não pode ser. Ele não sabia nada de medicina espiritual, ele não tinha roupa. Então ele passa por uma contristação do coração. Ele vai recomeçar a tecer a sua roupa. Ele vai voltar limpando vômitos de doentes nos hospitais espirituais. Vai começar humildemente, aprendendo o valor do trabalho. Acontece também sem desencarnar com Paulo de Tarso. A gente lê o livro Paulo e Estevão. Paulo era um fariseu extremamente eloquente, treinava os raciocínios com os mestres, lá em Corinto, né? Os grandes mestres do mundo grego antigo, judeu, formado no silogismo, nas associações mentais da Torá, já desenvolve a inteligência linguística, falava 3 idiomas do mundo então conhecido, né? Ele era cidadão romano, ele falava o hebraico, que é a língua cerimonial, certamente entendia o aramaico, que era a língua falada nas ruas, e ainda lia e preferia falar o grego.
era um cidadão do mundo, um homem eloquente, belo, forte, ele é chamado de atleta de Moisés, e ele, quando ele se dá conta do seu erro, ele não sabe o que falar. Os apóstolos vão pedir para ele fazer uma prece, ele fica travado, e o Pedro e o Tiago comentam: esse era o doutor da lei que falava em Jerusalém, no templo, na sinagoga? Era esse que ia substituir o Gamaliel? Porque ele não sabe mais nada, estava tudo errado. Tem uma história budista bem interessante, sobre um monge, que ele foi treinar em um templo com um monge muito velho, e ao treinar com esse monge, ele fez uma recitação. O monge perguntou a ele sobre o despertar dele, e ele então recitou uma frase decorada sobre o despertar espiritual, e o monge disse a ele que estava tudo errado. Aí ele foi para a estrada com raiva do monge, o seu brio, o seu orgulho, a sua vaidade feridos. No meio do caminho ele pensou: esse homem tem mais de 100 anos, certamente deve ser um monge muito sábio. Há muitos outros monges treinando sob o seu comando. Eu estou errado, devo estar, então eu vou voltar. Humildemente: mestre, diga-me no que eu errei, eu quero treinar com o senhor até acertar. E diga para mim a frase que seria correta. E o mestre diz a mesma frase, só que dessa vez ele tinha adquirido a humildade. Anteriormente ele estava repetindo maquinalmente. A gente pode repetir o evangelho e conhecer de cor, mas a gente tem que ser o evangelho. A verborragia tira o espaço da prática com muita frequência. É por isso que o senador Públio Lentulus, ele renasce primeiro como escravo, depois de muitas vivências, ele vai nascer lá em Portugal, em Sanfins do Douro, como Padre Manuel da Nóbrega. E o Padre Manuel da Nóbrega era um gênio do conhecimento de línguas, né? Como os jesuítas geralmente eram treinados para isso. Escrevia divinamente. Na hora que ele foi dar aula, para dar aula na universidade, gaguejou. Na segunda vez gaguejou. Da terceira vez gaguejou. Eu acho que ele sofreu um bullying, né? E quando isso aconteceu, ele teve que vir para a América. Você tem o padre José de Anchieta, que veio com a corcova nas costas, corcunda, nasceu lá em Tenerife e veio parar também nas Américas. O Senhor nos limita no Brasil, na América Portuguesa, limita em nós certas capacidades para desenvolver outras. A pessoa que só vê o corpo físico do outro, a visão é fechada, para que ele comece a sentir com o coração. Porque o corpo, por mais belo que seja, envelhece. A gente tem que aprender a enxergar dentro. Se a gente vê muito defeito, também. É por isso que lá, Humberto de Campos, Jesus passa com os discípulos perto de uma carcaça de um cão. E os discípulos começam a dizer: que cheiro horrível. Jesus fala: que belos dentes tinha esse cão. A gente tem que aprender a garimpar o bem, porque todo mal no outro passa. Nós só vemos o outro aquilo que nós temos dentro de nós. É por isso que a grande lição do Pedro, que cada um dos discípulos de Jesus se destaca nele, ou na forma como os evangelhos o abordam, um certo defeito, como acontece com todos nós. Os discípulos são ótimos modelos pedagógicos, que eles compartilham de muitas das fragilidades que nós também temos. Quem aqui não conhece a sua própria fragilidade? Eu conheço as minhas. Quem não sabe delas, pergunte à minha mulher. Ela fala de todas. Né? Então, o Pedro era um homem honesto, era um patriarca judeu. Se orgulhava dos seus cabelos brancos, mas tinha pouca tolerância com as pessoas inexperientes. Pouca tolerância com aqueles que erraram. Aquela pergunta que ele faz a Jesus: quantas vezes, Evangelho de Marcos, devo perdoar ao meu irmão caso ele erre comigo? Se não me engano, capítulo 18 também. Caso ele erre comigo. E Jesus diz: não te digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Aí a pessoa fica pensando assim: se o outro errar comigo, quantas vezes eu devo perdoá-lo? A gente devia pensar ao contrário. Porque a gente pensa assim, na capacidade de perdoar. Isso não ajuda muito. Ajuda a gente a pensar assim: se fosse eu a errar, como eu me sentiria sendo perdoado?
como eu me sentiria sendo alvo de misericórdia? Aliás, como eu tenho me sentido? Porque quantos nos toleram desde que nós encarnamos? A começar dos pais, e antes deles os espíritos que prepararam a nossa encarnação. Quantos? Justamente por conta desses defeitos, que às vezes a gente não vê. Que às vezes a gente agride uma pessoa até chegando rápido demais perto dela e falando. A pessoa assusta, né? Existem as nossas folgas, as nossas incompetências, as nossas demoras, as nossas insensibilidades para com a dor alheia, fora as nossas desonestidades, ou então as nossas fraquezas que nunca custam só para nós. Uma fraqueza sexual, por exemplo, afetiva, ela custa só a pessoa que comete? Ela se espraia. Um casamento desfeito, por exemplo, aquilo vai sobre os filhos, vai sobre a família. Um roubo de um político, ele se estende sobre muitas pessoas, criando causalidade concatenada. E você passa a ser o motivo do escândalo. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Se você assume o papel de motivo do escândalo, você está acumulando sarna para se coçar, está plantando para um dia colher. E sobre todas essas coisas tem sido muito grande a misericórdia de Deus para conosco. É por isso a metáfora do servo que devia ao Senhor e o Senhor lhe perdoa. Mas ele encontra aquele que o devia na parábola. E ele começa a apertar-lhe o pescoço para que ele pagasse aquilo a ele. Então o Senhor fica sabendo disso, manda prendê-lo e escraviza toda a sua família. Porque assim como nós tivermos misericórdia, será usado de misericórdia para conosco. Sem errar, a gente não aprende a perdoar. É parte essencial da capacidade de desenvolver misericórdia conscientizar-se da própria fraqueza, conscientizar-se da própria fragilidade. Por isso Jesus pede que não tire os discípulos do mundo, das tentações, das dificuldades, para que a gente não fique julgando os outros. Porque o Cristo, ao vir à Terra, não se isolou em um palácio de marfim. Experimentou todas as incompreensões humanas. Ao longo dos evangelhos é difícil você encontrar uma situação pela qual Jesus não passou. Obsessão espiritual, houve tentativas. Está lá representado. Humberto de Campos nos fala de mais algumas. Não se privou da tentação espiritual, não se privou da ação dos desencarnados, não se privou da dor física, não se privou da condição humana, não escolheu o templo, mas a humilde carpintaria, onde com dignidade José ganhava a vida. Mas nem por isso deixou de dar chance aos fariseus de seu tempo de ouvirem o que ele tinha a dizer. Porque desde o livro do profeta Natã, a metáfora do filho do homem é utilizada. Por quê? Porque é necessário distinguir o filho do servo. Servo é aquele que faz para receber. Ele vem à casa espírita e trabalha porque ele quer ficar livre da obsessão. Ele ajuda alguém porque ele ouviu falar que ajudando a doença dele cura mais fácil. Mas o filho não. Porque é assim, gente, Jesus nos ensina uma coisa essencial. A gente fala assim, eu não tenho obrigação com fulano, eu não vou ficar aguentando a ofensa dele. Eu não sou pago para Beltrano, eu não vou trabalhar. Não é assim um raciocínio comum? Jesus não tinha nada a pagar. Nada. Ele é crucificado. É a pior pena do seu tempo. Não havia pena pior. Reservada aos piores criminosos. O homem mais puro que veio à terra. Teve os olhos chicoteados, as mãos e os pés furados, e a fronte altiva perfurada por uma coroa de espinhos. E segurou uma cana com fezes, suja. E foi chicoteado, amarrado a uma coluna. Nos mostrando que aquele que ama não espera receber. Aquele que ama se dedica e se sacrifica pelo ser amado, sem medir proporções, sem pedir compensações.
O exemplo de Jesus é o exemplo que consegue hoje entrar no coração, né? Se ele entrasse agora em Israel, ninguém teria a dizer nada a ele. Porque os judeus bombardeiam os palestinos porque argumentam que os palestinos os bombardearam. E o conflito continua. Com a indignidade da morte de crianças, mulheres, bairros residenciais atacados. Mas Jesus, vilipendiado, ensinou a perdoar. Quando Pedro tirou a espada, ele embainhou a espada. Quando Judas o instou a se manifestar, ele deu a lição do perdão. Lição dura, lição extremamente dura para corações duros. Corações que viviam em paz quando não eram ofendidos. Gente que não se manifestava violenta porque não tinha ódio, mas na medida em que você pisasse no pé, então era necessário exemplificar da forma mais intensa possível. E ele não se negou a fazer isso. O governador espiritual do planeta, até o último momento, tenta mudar o curso das coisas. Na medida em que isso não ocorre, aquele ser divino e puro foi visto na cruz. Subiu o Gólgota entre nós, por amor, e nós o expulsamos, né? Então é importante a gente aprender com esse exemplo, essa lição de paz e perdão que Jesus nos traz. Cada momento daquela difícil lição da crucificação é um momento muito importante para nós. O Cirineu, a amizade de Jesus pelos discípulos quando os discípulos o abandonaram, a tolerância com os erros de Pedro, a tolerância com a incredulidade de Tomé, nos ensina qual tipo de espírito nos conduzirá à fidelidade. O espírito da dedicação sem esperar recompensa e da compreensão da fraqueza dos nossos irmãos. Quanto mais fiéis nós formos, melhor. Ser fiel é o quê? Ser fiel à mensagem de Jesus, tentando se espelhar no Mestre. É por isso que lá no livro Renúncia, ao descrever a personalidade de Alcione, Emmanuel nos diz o seguinte, que a pessoa vai ver, por exemplo, um mártir cristão, lá no Circo Máximos, no Coliseu, e a psicologia moderna é um homem autopunitivo. Por quê? Ela pega o padrão da humanidade pequena e tacanha para o espírito elevado. Muito diferente o espírito que é masoquista e chama a atenção para si, afetiva, do espírito em missão, do espírito heróico. A gente raramente consegue entender. A psicologia do anjo encarnado foge à nossa compreensão. Porque tem gente que, por exemplo, Jesus fala assim, Pai, Pai, por que me abandonaste? A pessoa fala, Jesus fraquejou. Não, Jesus estava recitando um salmo. Isso é um exemplo muito comum de como a gente lê coisas que são compreensíveis pelas associações da Torá com os evangelhos, com base na nossa experiência da cozinha. Então é muito comum você pegar um especialista do evangelho, por isso que a gente tem que estudar o evangelho. Você fazer um comentário e você descobrir que aquilo é muito mais profundo do que você imaginava. Então, isso recorre na Torá. Jesus está recitando um salmo. Como ele faz a partir da ceia. Todas as falas configuram numa mensagem que o evangelista quer mostrar, que está se configurando o que o profeta Isaías havia previsto, o que está no Salmo de Davi, o que está no relato do profeta Natã. Para que eu vou estudar isso? Para entender Jesus. E uma coisa é verdade, meus irmãos, nada é mais urgente do que entender Jesus. E Jesus não é simples, como nós imaginamos. A prática do bem não é simples como nós imaginamos. A transformação dentro de nós não é simples como nós imaginamos. Tem que buscar. Se o Senhor nos busca e prepara para nós uma festa, é necessário que nós o busquemos a partir dos servos que nos convidam para essa festa. Então esses servos são os profetas, e o maior de todos, Jesus, que aí não era serva, filho. Sejamos nós também filhos. Quando nós teremos a compreensão de sermos filhos de Deus? Quando soubermos que somos herdeiros, não apenas da dignidade da herança do universo, mas do amor que nos gerou, e gerou também os nossos irmãos. É por isso que os católicos dizem com muita justiça, baseados nas afirmações de Paulo,
quando você sentir ódio demais de alguém, lembre-se que Jesus desencarnou na cruz por essa pessoa. Aquele pior criminoso para o qual se deseja com frequência o mal, é muito amado pela divindade. Que o tenham cuidado. E todas as nossas urgências, todas as nossas dores, são expedientes para o aprimoramento da nossa alma. É por isso que nós não devemos reclamar delas. A pessoa insensata ora para a dificuldade de ser afastada. A pessoa que é cristã, que entende os evangelhos, ela ora para que tenha coragem e compreensão para assimilar da dificuldade o nutriente para a alma imortal. Quando você tiver uma tentação que você não está conseguindo vencer, ore para vencê-la. Quando você sentir um sentimento ruim, ore por vencê-lo. É mais meritório orar por isso do que orar para obter bens materiais, porque os bens materiais são consequência. Se você trabalha com dignidade, aproveitando cada energia, os bens materiais vêm, mas você terá que deixá-los. Os bens espirituais, esses são eternos, né? Porque muita gente vive em dificuldade material por simples preguiça. Tem gente que poderia estudar e fazer um concurso. Tem gente que poderia orar por inspiração e trabalhar mais. Cada minuto do dia pode ser aproveitado. Isso é a parte mais fácil. A parte difícil é fazer da dificuldade crescimento espiritual. Você passou no concurso hoje, se você desencarna amanhã, o que vale o seu concurso? Para a sua alma imortal. Ele é aquela roupa que o André Luiz tirou. O diploma, o título. Tem gente que tem uma roupa chamada conta bancária. Outra pessoa tem uma roupa chamada anel de direito. A outra tem uma beca de medicina, né? É um talento. É uma ficha para um trabalho. Você vem na casa espírita, você não assumiu a tarefa ainda, então vê assim, eu vou ajudar no sopão. Eu vou ajudar na recepção da casa. É a ficha daquele dia, o dia é a encarnação. Né? Mas quando você for, para que a tarefa continue, para que ele vire roupa, você tem que exercer aquilo com dignidade. Adolfo Bezerra de Menezes teceu a sua roupa. Lá da época em que ele foi o Zaqueu, até a encarnação no Rio de Janeiro do século XIX. Adolfo Bezerra de Menezes usava o seu dinheiro para ajudar as pessoas que não tinham dinheiro para comprar os remédios. Ele foi político. Que a gente vive criticando os políticos, né? Mas Eurípides Barçanufo e Adolfo Bezerra de Menezes foram políticos. Se candidataram e exerceram com dignidade, doavam o salário recebido, deram exemplo de dignidade. Foram educadores. Doutor Adolfo ensinava gente que não sabia ler e escrever, ex-escravos. Ele não se perguntava, eu sou médico, eu vou perder meu tempo. Ele não perdia tempo, ele atendia gratuitamente. Eurípides Barçanufo exercia a farmácia lá na cidade de Sacramento. Fundou um colégio, Colégio Allan Kardec. Ele não ficava só orando, ele orava e fazia. Era urgente ensinar sobre a mediunidade. Era urgente incluir os ex-escravos na sociedade brasileira via educação. Era urgente transformar esse mundo, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Somos convidados, nesses poucos anos, a fazermos o que há para ser feito. Para transformar o Brasil, que é coração do mundo e pátria do Evangelho. Existe um cérebro do mundo. Todo mundo já pensou nele aqui. Mas nós somos o coração. Coração de mãe faz o quê? Serve. A mãe às vezes é apagada, mas ela serve. E ela é indispensável. A função do Brasil é servir, ensinando ao mundo o sentimento, a tolerância, para que mais tarde nós possamos ser a terra do Evangelho, que aquela terra que tinha sido chamada por Evangelho não foi digna. Israel era toda a humanidade, os sionistas limitaram Israel a si mesmo. Canaã não é um pedaço de terra, porque Yahvé não precisa de um pedaço de terra. Canaã é o Evangelho de Jesus, não o livro, mas o Evangelho que se alcança na terra do coração. A viagem interna que nós temos que fazer. O Gamaliel faz essa interpretação. Neto de Hilel. E maior Rabã do que Hilel não houve. Só Jesus, mas Jesus também, né?
Aí você está saindo do padrão de comparação humano. Hilel pregava a universalidade da paternidade de Yahvé. E Shammai a limitava. Com Esdras nasceu o sentimento do sionismo e com seus outros companheiros, e até outros antes dele, limitaram a casa de oração para todas as nações à venda. E é contra isso que Jesus se revolta. É necessário romper todo tipo de espírito de família enquanto sectarismo, de povo enquanto sectarismo, para que nós possamos abraçar como irmãos aos filhos das outras mães e dos outros pais, vencer todas as barreiras do nosso coração para com o coração dos nossos irmãos. Isso é importantíssimo, e essa é a grande lição que essa parábola traz a nós. Meus irmãos, então que nós possamos construir a nossa veste, para esse grande reencontro, possamos estar preparados para a grande festa que o Senhor prepara para nos receber. Que assim seja.